Boa noite, Irmandade querida. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Porque as demais coisas, como aprendemos com o Espiritismo, virão por acréscimo da misericórdia de Deus, de acordo com o merecimento de cada um. Vamos à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item, resguardar-se da avareza. Sabemos que o Espiritismo trabalha muito isso em nós, esse desprendimento dos bens terrenos. Porque quanto mais nós nos desprendemos dos bens materiais, das coisas materiais, da vida material, mais nós nos sintonizamos com o mundo espiritual. Então diz o Evangelho, mencionando a passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Olha que interessante. Vale até repetir, né? Pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. É claro que aqui Jesus está dizendo sobre a vida espiritual. Quando se fala em a vida em abundância, é vida além da vida material, além do mundo material. Jesus lhes disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si estes pensamentos: O que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou ele. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como és insensato, insensato. Tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardaste? Assim, acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico para Deus. Lucas 12, 13 a 21. É interessante, meus irmãos queridos, a gente pensar, refletir o que estamos vivendo na atualidade.
com tudo que está acontecendo na atualidade. Nos faz pensar o seguinte: nós vivemos a época da implantação do Evangelho de Jesus. Vivemos a época da divulgação do Evangelho de Jesus. E põe divulgação nisso. Divulgação de tal forma que proporcionou o surgimento de milhares de filosofias religiosas. Mas hoje vivemos uma realidade bem diferente. Hoje vivemos diante de uma necessidade que se faz cada vez mais viva em nossas mentes e em nossos corações. Hoje o momento é de fazer. Vivemos a implantação, vivemos a divulgação, agora é fazeção mesmo. Nunca nos falou tão alto às nossas mentes, aos nossos corações, essas passagens de Jesus Cristo, que estão inseridos em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aconselhamentos dos espíritos, mentores espirituais da codificação, como essas, eu até anotei aqui, essa que eu acabei de ler, resguardar-se da avareza, muitas vezes aquele apego, tamanho, doentio, possessivo. Nunca nos falou tão alto o ensinamento através da passagem, o óbolo da viúva, onde ela doou do que de suas necessidades, doou daquilo que iria lhe fazer falta. A passagem que está no nosso Evangelho, convidar os pobres e extropiados quando deres um banquete. A passagem também que fala da caridade material e a caridade moral. A passagem está no capítulo 15, o que é preciso para ser salvo, onde Jesus diz: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. A passagem que está no capítulo 2 do nosso Evangelho, uma realidade, uma realeza terrena, a mensagem da rainha de França, e também a passagem que está no capítulo 15, a necessidade da caridade segundo São Paulo. Nunca falou tão alto às nossas mentes, aos nossos corações que essas passagens, porque sentimos que realmente vivemos essa época da necessidade de vivenciar o sentimento de religiosidade no dia a dia, com as pessoas, nas horas fáceis, mas também nas horas difíceis. Porque hoje nós sentimos essa necessidade porque vimos, porque entendemos que não basta sermos cristãos apenas dentro do templo, ser religioso fervoroso dentro do templo. Como diz o Richard Simonetti, é necessário levar Jesus para o nosso dia a dia. Estudar é importante, claro, óbvio, muito importante, mas o que não podemos fazer é cometer o equívoco, como diz a Joana de Ângeles, de nos tornarmos doutores em Espiritismo, doutores no Evangelho de Jesus, mas analfabetos no amor cristão. Podemos até pegar essa passagem quando Jesus diz assim, que Deus diz assim: como és insensato ao homem que acumulava tanto? Não podemos agir com insensatez. Não tem mais tempo para isso.
Vivemos uma realidade da separação do joio e do trigo. Não podemos mais, não tem mais como viver na condição de homem morno. Jesus condenou o homem morno. É necessário eu me decidir quem eu quero seguir. Jesus, o Cristo, ou o mundo, ou as paixões. É necessário dividir o pão. Como diz Madre Teresa, só há miséria porque não repartimos o pão. É necessário repartir o pão. Como diz Alta de Souza, em sua poesia tão pequenina, Psicografia do Chico Xavier, mas que nos fala com profundidade, dizendo assim, na poesia intitulada Escuta: não menosprezes quem te bate à porta, contempla a segurança do teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto e escarninho, não respondas dizendo que me importa, traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão, um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo, isso é muito a quem sofre sem consolo, no vale onde a aflição ruge e domina. E a migalha que deres a quem chora, um dia, ao sol do amor, na eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Que assim seja. Muita paz a todos.